Salve, salve, fideuanos! Sejam bem-vindos a mais uma segunda-feira de Na Prancheta, meus amigos. Estou aqui na bancada dessa vez com o Leandro e Jean. Depois, Jean apareceu uma vez, está de volta hoje. Dá uma alô pra galera, Jean. Fala aí, galera. Tamo junto. Boa. E o Leandro também está um tempinho fora, está de volta. Fala, meu camarada. Boa, de volta, rapaziada. É isso, obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho de futebol. Boa, boa. E aí, fala aí, Leandro, então, pra gente, seu destaque da semana, meu parceiro. Bom, cara, meu destaque da semana é a ida do Casemiro para o United. Acho que é um assunto super em alta agora. Muita gente se perguntando se foi a decisão correta ou não da carreira dele. É, assim, acho que o Casemiro tomou uma decisão arriscada, mas ao mesmo tempo acho que é um pouco fácil de entender os motivos dele. O Real Madrid ele é um clube que naturalmente sabe oxigenar o elenco, ele não fica dependente de jogadores, vídeo que acontece com o Marcelo. Então, se não for o Ou, Casemiro jogar, ele não vai jogar. ou ele pode também não aproveitar muito bem seus ídolos, né? Não, são dois pontos de É, vista. exato. Mas assim, o Sérgio Ramos saiu quando foi preciso, o Marcelo não saiu, mas está encostado, e o Casemiro ele vai para uma liga forte, para um clube que É, está embaixo, O ganhou o Marcelo jogo hoje. saiu, né? Marcelo saiu mesmo. Marcelo saiu. Rescindiu o Sabe? contrato. Rescindiu o Foi contrato, cara. chutado, né? É. Digamos assim. Ele foi chutado. Mas o Casemiro vai para uma liga forte, não vai para o melhor time, não vai disputar grandes coisas, a não ser que o United faça uma reformulação. Só que como brasileiro, fico preocupado só pela Copa, mas ainda assim, pelo fato dele estar numa grande liga, eu acho que ele vai continuar com um nível alto. Eu Sim. acho que ele não vai perder o nível dele em tão pouco tempo. Mas é isso. Esse é o meu destaque. Boa. É assim, a grande questão, eu acho que a gente vai ter com o Casemiro não é nem propriamente ele não jogar, que eu acredito que ele vai ser titular no United com certeza. A Com grande certeza. questão é o fato de ele não ele poder não disputar coisas como Champions League, que é o caso que o United não vai fazer, e além do mais, ele não jogar, né, não demonstrar isso tudo no United, pelo fato de o elenco pode não ser um mau time, mas não vem jogando bem nas suas temporadas, né? Mas Verdade. vamos E torcer para que dê certo. Hoje ele eu deu pensando sorte até em também, né? círculos assim, tem o. Exato. E pensando em ciclos, eu acho que, na verdade, talvez seja a última Copa do Casemiro também, sabe? Então, o cara tá pensando na carreira. Eu não acredito que a próxima Copa o Casemiro vai ser o volante, pelo menos absoluto, da seleção brasileira. Então, acho que ele Sim, chega para a sim. Copa dele, para a Copa que ele. Mais uma, mas que ele vai ter que enfim, ter uma desenvoltura, uma performance alta. Agora, eu acho que ele não perde o nível. Então, Entendi. Boa, boa, beleza. Então, Jean, fala pra gente seu destaque da semana, mano. Meu destaque da semana é o Palmeiras, que pela primeira vez ele está acontecendo um fato inédito no brasileiro. Ele vai enfrentar o seu quarto vice-colocado, né? Ele vai ter o seu quarto derby, que ele pegou o Atlético, o Corinthians, Flamengo e agora o Fluminense. Isso nunca tinha acontecido na história do Campeonato Brasileiro, nunca passou de duas vezes, né? A última vez foi em 2019, o Flamengo enfrentou o Santos. No primeiro turno já era o vice-colocado e no segundo também. Então, essa é uma questão inédita no brasileiro, o Palmeiras. Boa, boa, verdade. Isso mostra que ou o Palmeiras está sempre ali bem, né? E os outros ainda não conseguem engrenar. É muito disputado esse segundo lugar ali, né? No campeonato. Tá bem disputado. Quem que vai disputar com o Palmeiras? Essa parte está sendo disputada, não é nem a primeira é, colocação. É verdade, é verdade. Cara, eu separei como destaque o Neymar. Cara, o Neymar ele começou essa temporada absurdamente bem. Tá indo muito bem no Campeonato Francês. Esse final de semana o PSG ganhou de 7-1 do Lille, né? Ele fez dois gols, deu três assistências ainda. E duas assistências dessas que foram para o Mbappé. Na semana passada a gente falou dessa relação entre eles que estava meio abalada, mas é o que dizem que já foi tudo resolvido lá dentro. E dentro de campo eles mostraram uma sincronia incrível, né? E, enfim, o que é importante para o Neymar para esse ano de Copa do Mundo, que a gente espera que seja a melhor temporada da carreira do Neymar, pro bem de todos, não só dele, como da gente como brasileiro, para a Copa do Se Mundo. Deus quiser. Se Deus para ele quiser. amassar o Mbappé na Copa também. Ele tá com essas asas mais para Faz dentro, parte. para a França.
Faz parte, faz parte. E, cara, eu vou separei mais um destaquezinho que é pra falar sobre vôlei, cara, vôlei feminino. Nessa semana, na sexta-feira, teve a despedida da Sheila, bicampeã olímpica pela seleção brasileira feminina de vôlei. Então, assim, vale deixar pontuar que ela é uma das maiores jogadores que tem na história de vôlei. Então, vale pontuar isso. Ela foi bicampeã olímpica, tanto em Pequim e Londres, e agora está se despedindo das quadras aos 39 anos. E no primeiro jogo, a gente vai falar do time que está com uma situação meio complicada. Se você, a gente pode olhar para a tabela, não ver ele tão ruim assim, mas Atlético Mineiro e Goiás. 1-0 Goiás jogando lá no Mineirão. É um jogo que o Atlético Mineiro teve completamente. Foi dono da partida, mas Pedro Raul mais uma vez decidindo pelo Goiás. E mesmo com a vitória da semana passada, né, que o Atlético teve, ele não está vindo numa fase boa. Nos últimos 5 jogos são 4 derrotas e uma vitória. Mas fala aí, Jean. Atlético Mineiro e Goiás. O que você achou do jogo? E aí, o Cuca não tá conseguindo fazer jogar. Toda semana o Hulk sendo criticado. Ele já não tá aguentando mais ele. Então, o problema do Atlético, ele não mudou, né? Continua o mesmo que da época É, do antecessor do Cuca, o porque turco. o Atlético, o Turco Mohamed, o Atlético tem muita dificuldade em enfrentar times fechados. Ele Sim, tem muita dificuldade. Ele finaliza, ele tem o controle do jogo e acontece que em um contra-ataque o time vai lá, faz o gol e começa o Galo jogar por desespero. Aí começa a correr atrás do resultado, e empilhar atacante para poder conseguir o resultado, e o time perde tudo que foi treinado, porque eu acredito que nenhum técnico treina com 4, 5 atacantes, assim como nenhum treinador também treina com 5 zagueiros quando vai botar um zagueiro para segurar o resultado. Então, o Cuca está pegando ainda um problema que é do antigo treinador, e ele vai ter que sofrer aí para poder ajustar esse time. Até esse time verdade. não é mais o mesmo do que o ano passado, né? Tem o Pavon, ele está dando muito crédito ao Pavon, Sim. começou jogando, né? E o Hulk está sofrendo aquelas críticas famosas que, tipo, todo principal jogador do clube, quando o clube está em uma fase, as vaias vão para ele. O Gabigol foi vaiado recentemente, e Faz se o parte do Palmeiras futebol. entrar em isso, se o Palmeiras entrar em declínio, vão vaiar o Dudu, chamar o Abel de burro. É assim, faz parte do futebol. Ele está sofrendo porque ele é o principal jogador do time. E nem acho que ele seja o grande culpado. Só que é aquilo. Quando a bola não entra, meu amigo, não adianta. Exatamente, exatamente. Boa. E aí, Leandro? Olha só, o Atlético Mineiro ele não tá tão, como eu falei, não tá tão ruim. Hoje ele é o sétimo colocado, a um ponto do G6. Só que a gente esperava o Atlético brigando pelo título e de frente em várias Exato. competições. Hoje ele já está eliminado de tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores. Ele só tem o Brasileirão e ainda assim ele oscila demais. E você acha que esse Atlético ele vai ficar sempre até o final do campeonato ou a tendência é que ele evolua, que uma hora ele consiga engrenar? Boa. Cara, então, na verdade, eu acho que primeiro que o ano do Atlético tá minado, tá? Eu acho que os administradores, a galera que administra o Atlético deve estar um pouco desesperada, Sim, porque o Atlético já é um clube que tem dívidas gigantescas, que formou tudo com rios de dinheiro, colocando rios de dinheiro no futebol e assumindo dívidas muito grandes. E aí se encontra num cenário onde não vai ter a premiação da Copa do Brasil, não tem premiação de Libertadores e está em sétimo colocado do brasileiro ali fora da pré-Libertadores. Então, assim, acho que administrativamente os caras devem estar loucos assim dentro do Atlético, porque para esse tanto de dinheiro entrar, para esse tanto de dinheiro, né, investido, alguma coisa tem que retornar e não está retornando. Hoje eu não vejo o Atlético, sinceramente, com o futebol que está sendo jogado, passando de quarto colocado no também não Campeonato vejo. Brasileiro. Também não Não vejo. vejo ele passando nem Flamengo, nem Fluminense, na atual condição do campeonato. Talvez chegando no Corinthians, porque o Corinthians também chegou numa posição boa, mas não jogando futebol muito bom, mas somou pontos. E assim, entender se o quarto colocado é o suficiente para o Galo esse ano. Sim. O Galo não tem um time ruim, aquela questão, né? Parece mandato presidencial. O segundo sempre é abaixo do primeiro. Então parece que a chegada do Cuca, a segunda passagem dele, né? Nesse ciclo.
tá meio mais ou menos. Mas, cara, eu queria destacar nesse jogo, primeiro lance do Zaratio, ele já tinha repetido essa bicicleta quase de fora da área. Só que ele Sim, fez o gol em outro lance. Então, assim, é muito igual, parece que é muito treinado por ele. E destacar, cara, a falha do Mariano, um no jogador gol. como o Mariano falhar daquele jeito. Quase que o Pablo teve uma falha parecida no Flamengo Palmeiras, a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas, assim, entregou a bola praticamente do jogador do Atlético caindo no pé do Pedro Raul. E destacar também o Tadeu, cara. Tadeu, goleiro do Goiás, que, ao meu ver, junto com o João Paulo dos Santos, são goleiros que poderiam estar em condições muito melhores, porque agarram muito. Na minha opinião, o Tadeu agarra demais, cara. E ele vai fazendo Decide jogo, né? anos constantes. Ele decidiu, ele agarrou muito esse jogo. Como você falou, o Atlético pressionou muito e muitas vezes ele teve que estar presente. Então, não sei como é que o Tadeu ainda não saiu do Goiás, tudo a respeito ao Goiás, mas eu acho que ele poderia estar agarrando num time, uma plataforma acima, sabe? Um patamar acima. Mas, Foram assim, só 7 destacar esse defesas. mesmo porque ele agarrou muito. 7, Oi? né? E 7? ele, Foram 7 defesas. ele É faz muita campeonatos coisa. muito constantes, cara. Um goleiro muito bom, Sim, assim, não, de é assim, verdade. foi o que você falou, o time do Goiás ele se defendeu, mas ao mesmo tempo o Jair Ventura tem esse DNA, né, de conseguir, normalmente ele se defende bem e ele tem algumas, para sair no contra-ataque é importante, mas o Mariano falhou no gol, e a gente falou que o Tadeu foi ótimo na partida, e na minha opinião o próprio Everson falha, eu acho que ele saiu muito cedo do gol, eu acho que ali naquele. O Pedro Raul estava sem goleiro quando o Pedro Raul finaliza. Então, assim, eu não vejo. Com o Mariano, o erro do Mariano acabou fazendo o Everson também errar, na minha opinião. Mas, enfim, 1-0 Goiás e situação crítica lá na cidade do Galo. O segundo jogo da roda que a gente vai falar é Fluminense e Curitiba. 5-2 Fluminense, meu amigo. Fluminense, na rodada passada, tinha falado que ele não tinha ido bem, mas essa rodada voltou aos trilhos, aparentemente. 5-2. Não teve gol do Cano. Como é que pode? Se você faz 5 gols, não tem o gol do Cano, né, Não cara? é? Como é que é loucura? Mas Estranho. acontece, faz, faz parte. E assim, cara, o Fluminense foi muito bem no primeiro tempo. O Goiás no segundo teve até ali, tentou reagir. Curitiba. Oh, perdão, Curitiba. Foi o Fluminense estava 2-0, fez um gol. O Fluminense fez 3-1 e fez outro gol. Mas aí no final o Fluminense completou ali o que virou uma goleada no final do jogo. E aí, Jean, o que você vê desse jogo do Fluminense? E a gente vai falar mais pra frente o quanto é importante pro jogo do meio de semana, né, cara, da Copa do Brasil, porque o Fluminense não poupou jogadores nessa partida. O Fluminense é uma coisa certa. O Fluminense ele não tem elenco e o Sim, Diniz ele tá indo pro tudo ou nada, né? Ele tá bem no Brasileiro, então ele quer continuar nessa entoada e ele quer chegar à final da Copa do Brasil. É, eu acho assim, a gente pode discutir se o Diniz é bom, ruim, a qualidade dele, só que eu acho impressionante o quão em tão pouco tempo o Diniz consegue pôr o que ele entende de futebol. É muito rápido. sim. Ele pode não sair bem, mas ele em 2 jogos ele já está fazendo o time dele tocar bastante a bola, ele já está dando a cara dele pro time. Acho que é o treinador que eu vejo isso assim mais rápido, Ele imprime o dele chegar DNA, no ele clube imprime o DNA muito rápido, né? muito rápido, muito rápido. E, tipo, seja em qualquer time, sempre foi assim. Aí a gente pode discutir se ele fez bem ou fez mal. Acho que Sim. o time que ele menos conseguiu fazer isso foi no Vasco, né? Não lembro de Vasco conseguir, não é nem jogar bonito, conseguir tocar bastante a bola. Foi Sim. foi o time que eu não lembro dele fazer isso. E o Fluminense ele vira a bola muito rápido. Os gols do Fluminense são muito bonitos, muito bonitos. Esse último agora quem estragou foi o goleiro, né? Que eu tava vendo o jogo, eu tava vendo assim, eles tocando a bola, eu falei assim, pensei assim, cara, se sair um gol agora, porra, vai ser um gol muito bonito. E ainda tipo a jogada não tava nem perto de finalizar. Aí foi, eu falei, vai sair o gol, vai sair o gol. Aí o cano da bola no John Arias, muito perto do goleiro, e eu O achei que ele não ia goleiro, conseguir pegar. Aí o goleiro vai lá e é a É coisa um feia do frango. gol, né? Dá um baita frango, né? muito Mas frango. o Fluminense também, em algumas rodadas, ele não jogava bem, né? Ele ganhava, mas sem jogar bem. Ele jogava um tempo bem, o segundo ele jogava muito mal, ou tinha que correr atrás de resultado. Até brinquei lá no nosso grupo, né? Falei,
o time do Fluminense, se ele tomar 1, 2 gols, ele vira o Barcelona, né? Foi contra o Fortaleza. O Fortaleza fez 2-0, eu falei, easy, que o Fluminense. Mas acabou que buscou o resultado. É um time que se tomar gol, ele vai mais para cima, vai com mais ímpeto de vencer. Então, os jogos do Fluminense geralmente tem bastante gols. Tanto deles quanto do adversário, né? Não foi Boa. diferente agora com o Coritiba. Às vezes achei que o Coritiba pudesse fazer uma forcinha para complicar ali o jogo, né? Porque saiu um gol e tal, ele não ia lá e resolvia. E o Coritiba também ele jogou com 10 desfalques, né? É um Sim, time que sim. já não é muito bom E perdeu o Igor e estava Paixão agora. recheado de desfalques. Perdeu o Igor Perdeu Paixão, uma grande joia do time, né? que era o seu principal jogador. Então, assim, tá, a situação do Curitiba tá ficando ruim, tá ficando ruim. Sim, tá muito ruim. Eu tava vendo no começo da tabela esse ano, acho que eu tava vendo até o dia que o Paulo Souza saiu do Flamengo, né? Aí eu Sim. tava olhando assim, eu tava vendo, caraca, o Coritiba tava lá em cima. Ele tava escutando quando o Paulo saiu do Flamengo, acho que ele tava no G4, se eu não me engano. Tava ali, pelo menos no G6, quando o Teve Paulo uma Souza época, saiu. ele começou bem o Campeonato Curitiba, se eu não me engano. Ele teve ali Começou bem. uma ascensão, mas acabou caindo no decorrer do campeonato. Ô, Leandro, E o Fluminense fala. jogar bem impulsiona ele pra quarta-feira, né? Exatamente, exatamente. Aí é que a gente vai ver, porque assim, como você falou, o elenco do Fluminense é um elenco curto. Ele teve o Michel Araújo, que jogou no Fluminense, né, no ano passado, no ano retrasado, perdão. Ele tinha sido emprestado, mas voltou e está sendo utilizado, pelo fato exatamente de ter esse elenco curto e ele aproveitar as peças que hoje ele tem disponível no elenco. Mas você entende que o Fluminense consegue ter frente para todas as. Rapidinho, Fala. falando só no Michel Araújo, é um jogador que eu não entendo por que saiu do Fluminense. Também não entendo, Ele, eu acho ele, ele um bom jogador. um bom jogador, ele fez boas partidas ao lado Sim, revezava muito ele e Iago Felipe, né? Ali na sim. posição. E é um jogador que eu não entendi porque saiu do Fluminense. Também Só não esse detalhe. entendi. E ele não foi vendido, né? Ele foi emprestado com opção de compra, acabou não sendo comprado e voltou. E ele foi É porque na época eu acho que teve muito peso de o Odair ter saído e ter levado ele, né? Que foi o treinador que aproveitou muito ele no Fluminense. O daí acabou de entrar na live aí. Não é esse Odair. Não é. Então, mas como eu estava falando, eu quero saber agora, será que o Fluminense vai conseguir estar de frente nas duas competições? Vai conseguir? A gente tem na semana que vem o confronto contra o líder. O jogo que pode definitivamente, assim, se a gente parar para pensar, analisar em pontos, pode deixar o Palmeiras confortável ao extremo na liderança. E aí, Léo? Boa. Cara, então, não sei responder a sua pergunta. Na verdade, eu vou puxar uma discussão aqui que eu até, para quem está nos assistindo, eu joguei lá no nosso grupo. A gente tem um grupo aqui Na Prancheta, né? Para a gente organizar nossas coisas, fazer nossos comentários, quebrar pau, e aqui tá tudo certo. Quebrar pau, principalmente. Principalmente. Mas, assim, a minha opinião com o time do Fluminense ainda se mantém. Eu não acho que o time do Fluminense é um time que foi testado para jogos grandes. Tá? É um time que está jogando muito bem, pressiona muito bem. Eu não acho que o time do Fluminense tem um elenco vasto, tá? Mas eu acho que os 11 jogadores do Fluminense, tem o Felipe Melo, que fica ali no banco de reservas e entra de vez em quando, se encaixaram muito bem com o estilo do Diniz. Como o Jean falou, o Diniz imprime muito bem, o estilo dele Sim. muito rápido. E os caras aprenderam a jogar. Tem o Ganso, joga um bolão, ainda mais no formato de passe que o Diniz propõe. Mas eu acho que a defesa do Fluminense ainda é muito preocupante. Tá? A questão da defesa do Fluminense ainda é muito preocupante. O Fluminense, querendo ou não, tomou um apavoro do Fortaleza, tá? Que Sim, estava em sim. crise recentemente, foi quase sair um jogo recheado de polêmicas. E a gente tem que destacar que o jogo contra o Coritiba, até os 44 do segundo tempo, estava 3-2 Fluminense. Sim, sim. O 5-2 foi ali no finalzinho que, embalaram 2 gols. E o primeiro gol foi um erro, um erro da saída de bola do Fluminense com um contra-ataque rápido que caiu no pé do Aleph Manga e fez um golaço. Então, assim, acho que o Fluminense tem as limitações do próprio estilo de jogo do Diniz. Eu acho que o Diniz tem essa limitação em todos os times que ele passou. A linha fica muito alta, vem um contra-ataque e mata.
Mas aí vamos olhar os times que o Fluminense vai enfrentar. O Fluminense vai enfrentar um Corinthians na Copa do Brasil, a gente vai falar um pouco mais à frente, que é um time que não morde muito. O Corinthians não é um time que espeta muito. Então, acho que o Fluminense consegue fazer frente com o Corinthians. Mas a gente pega o jogo contra o Mas Palmeiras, aí, acho que já fica um pouco complicado. mas é o que você O falou. Fluminense. É o teste. Eu acho que essa semana que vai mostrar que realmente o Fluminense tem possibilidade de brigar grande mesmo até o final do ano. Exato. É isso, é Exato. essa semana que a gente vai Essa descobrir. semana o Fluminense decide, exato. Porque os últimos grandes jogos que o Fluminense pegou, Fluminense São Paulo foi um empate, Fluminense Santos foi um empate, Fluminense Inter, o Inter deu uma saraivada no Fluminense com muito contra-ataque em cima do Fluminense. E agora vai pegar o Corinthians e o Fluminense, então, o Palmeiras. Então ele vai se testar. Vai ser uma semana intensa para os jogadores do Fluminense. Só jogos de alto nível, jogos que os caras vão ter que jogar com o time titular direto. E aí vamos ver. Eu acho que, particularmente, se o Fluminense não arrancar nenhum ponto do Palmeiras, o campeonato acabou, sendo bem sincero. Então, acho que está na mão do Fluminense aí. O Flamengo tirou 2 pontos, o Corinthians não tirou. Tirou 2 pontos, mas também não chegou, né? Tirou 2 pontos do Fluminense subir. E aí, se o Fluminense não tirar ponto do Palmeiras, assim, muito difícil ter alguém concorrendo ali. Vai ser uma briga mais por Libertadores mesmo. Então, tá na mão do Diniz. Diniz, tá na sua mão, Diniz. Olha a responsabilidade, Olha a responsabilidade, Diniz. O pessoal que tava te pedindo na seleção brasileira, tomaram um pote piripipim e estavam te pedindo na seleção brasileira. Agora vê se faz juiz aí. Fala aí, Jean, fala aí. Então, eu não sei se vocês já viram na internet, eu tipo assim, tinha isso em mente e vi isso na internet há pouco tempo, eu me escangalhei de rir. Existe o manual do Diniz, né? O manual do Diniz é chegar no time, fazer o time jogar bem, ser aquele futebol super encantador, aí ele toma uma goleada, aí... antes lá no começo, né? Que na primeira coletiva ele fala que mudou o jeito de defender, como ele também já fez, de novo, já falou isso. Aí ele toma uma goleada, aí o time começa a entrar num declínio e tudo mais. Aí a goleada foi contra o Inter. Eu fiquei olhando esse jogo para ver se esse jogo ia começar a ser o declínio dele, né? Eu morri de rir porque acontece muito isso com ele. Não, só para destacar aqui um último, bem rápido mesmo aqui, esse jogo tiveram 2 golaços de falta, cara. É difícil a gente ver um gol de falta hoje. Esse jogo tiveram 2 golaços. Na minha opinião, o do Coritiba ainda teve. O Fábio poderia pegar aquela bola. Também, era uma bola defensável. Só para fazer esse destaque, tá raro. Tá raro mesmo. E aí, Jean, vai completar? Eu concordo com o Leandro nesse sentido de o Fluminense ainda não teve um grande teste. Eu concordo com ele nesse sentido, mas às vezes eu acho que a gente é muito injusto. Por quê? Vamos olhar aqui o brasileiro. O Juventude é um time que joga para trás. Avaí, Coritiba, Cuiabá, Ceará, Goiás, América Mineiro. São 7, entendeu? São 7 times que jogam muito para trás. Aí a gente acaba não reconhecendo, o cara ganhou, a gente, ganhou um time fraquinho. O Flamengo ganhou de 2-1 apertado lá do alto do Piauí. E a gente ficou, muito bolado. E quando jogava quando joga com... Sim, mas quando aí a gente tem que valorizar até tipo quando a gente ganha de times pequenos, ganhando bem, a gente acaba falando isso, não passou por um grande teste. Eu acho que o time do Fluminense tá jogando do jeito que tá, pro nome que tem as pessoas, porque tem o Ganso, tem o Cano, mas mano, tem o Manuel. O Manuel tá jogando muito. Sim. Entendeu? Sim. Não, isso é verdade. Pro nome que é o Manuel. Tá jogando muito. O Caio Paulista de lateral esquerdo, ele falhou, né? Foi até vaiado. Que é bizarro também. Que é bizarro, o time goleando, ele sendo vaiado. Mas é um cara que também tá jogando bem, ele não tá jogando mal. Ele tem sua dificuldade técnica, mas ele é um cara que tá jogando bem. Então, eu acho que jogar do jeito que tá jogando, pra mim, já passou esse limite do teste, entendeu? Por causa dos 2 jogadores que são. Boa. O próximo jogo que a gente vai falar vai ser Juventude Botafogo, 2-2, jogando lá no Alfredo Jaconi. Então, cara, tá difícil. Eu fico até assim, porque toda semana o Luiz Castro, ele falava que ele não tinha jogador, né? Ele falava que ele... Primeiro ele falava que não tinha jogador, aí era problema de lesão,
Aí quando ele tem jogador, ele fala que agora os reforços estão chegando, estão sem ritmo de jogo. Eu quero ver o momento que ele vai jogar, ele vai terminar um jogo, ele vai lá na entrevista e fala assim: o Botafogo jogou mal, eu errei, eu infelizmente não tive como. Eu quero ver isso. Mas, enfim, o time do Botafogo ele dominou a partida, teve completas ações da partida, só que nos dois gols teve falha na zaga do Botafogo e o Juventude acabou fazendo 2 gols, né? Tomamos gol de Pita. O cara tem 4 gols no campeonato, 3 contra o Botafogo, um no primeiro turno e 2 agora. Quer dizer, é bizarro. É bizarro, mas a gente teve algumas coisas boas, né? O Jefinho mantém essa boa fase aí. O que esse moleque, essa arrastada que ele joga na linha de fundo, ele carrega ela colada à linha de fundo, cara. Ele manda isso muito bem. E teve a estreia também do Gabriel Pires, né? Que fez o segundo do Botafogo. Mesmo ele tá claramente sem ritmo de jogo, fora de forma. Mas ele apresentou, já se mostrou um bom jogador. E a gente teve a volta também do Rafael, que depois de 208 dias, eu acho, ele voltou aí de lesão. E aí, Leandro, Botafogo e Juventude. Juventude e Botafogo, né? Boa. Juventude e Botafogo ganhou quem não viu, né? Com todo respeito, eu e Eric, a gente tinha saído, tava no Garota VIP, chegamos tarde pra caralho em casa, o cara ainda acordou pra ver o jogo do Botafogo. Porra, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara, reconhece esse maluco aí, leva ele em nosso americano, faz uma experience com o cara, que o cara é fanático, irmão. Porra. Cara, o Botafogo, um pouco do que você falou, né? O destaque é o Jefinho, cara. O moleque joga muita bola. Ele tá salvando ali a jogada de lateral, jogada de canto do Botafogo, né? Especificamente do lado que ele joga. Eu acho que as 2 jogadas para gol saíram, né? Foi 2 assistências dele. As 2 foram assistências dele. 2 assistências dele, ele fazendo aquele salseiro ali, isso que tá salvando o Botafogo. De vez em quando um jogador desse aparece no Botafogo. Sim. E assim, o Luiz Castro está se tornando quase como o São Paulo, né? O cara nunca está satisfeito com as contratações e me dá jogador, né? O cara me dá jogador. O São Paulo saiu do Brasil e veio o Luiz Castro para o jogador. Mas, assim, sobre o jogo, cara, sendo bem sincero, eu não sei muito o que comentar, cara. Foi um jogo muito embolado, assim, não foi um jogo tecnicamente bom. Eu só coloco que o Botafogo está correndo muito risco, cara. O Botafogo está correndo muito risco no Campeonato Brasileiro. Todo mundo acha que sabe que eu sou flamenguista, mas não vou fazer esse comentário por isso. Mas na próxima semana o Botafogo pega o Flamengo. O clube, cuidado com as reservas do Flamengo, no CRF, né? Então, assim, também não consigo ver hoje a perspectiva. Óbvio que é um clássico, assim como não tinha perspectiva no primeiro turno do Botafogo ganhar e ganhou, eu não consigo ver hoje o Botafogo ganhando o jogo de domingo e eu vejo o pelotão de baixo se reestruturando. A galera tá chegando. O Fortaleza já passou o Botafogo. O Fortaleza que há um tempo atrás, cara, tava todo mundo impressionado como o Fortaleza estava na zona de rebaixamento. Pegou uma sequência boa e passou o Botafogo. O Ceará tá abaixo, mas tá bom. Também jogando futebol mais ou menos, mas vai fazer seus pontos. O Avaí é um time complicado de jogar dentro da ressacada, já fez pontos importantes na ressacada e vai ter jogos lá que vão ser importantes também. E o Atlético Goianiense, bom, agora saiu de tudo, né? Saiu da Copa do Brasil, não acho que é um time para estar como vice-lanterna, então acho que eles vão somar alguns pontos agora. Então acho que o Botafogo tem que abrir o olho, enfim, para poder botar, o Luiz Castro tem que botar o time para jogar. E aí entra a questão da SAF, né, cara? Agora tá na mão do Textor, não tem que chorar. Mas como eu falei, irmão, isso é certo, o Textor não vai mandar ele embora. Não vai mandar, ele não vai. Não adianta ir em General Severiano, entrar em... O cara tá em Miami, meu irmão. O cara é dono, não adianta mais. Esse é o problema da SAF. Isso sim. Jean, eu vou passar a palavra para você, mas eu vou deixar uma frase que o Luiz Castro falou nesse jogo, quando foi questionado ele a proximidade da zona de rebaixamento. Ele falou assim: o meu time não olha para a parte de baixo da tabela. Só que ele está na parte de baixo da tabela. Não olha para baixo. Ele tem que olhar para baixo. Entendeu? É aquele negócio memes que envelheceram mal, né? Daqui a pouco o cara... É com essa frase que eu deixo, Jean. Pode falar. Só que tudo o Botafogo fez até uma boa partida, né? Sim.
dominou o jogo, foram 65% de posse de bola, 19 finalizações, 9 no gol, até que jogou bem. Eu também estava por motivos de ressaca, não assisti o jogo, sendo que eu assisti os 5 minutos de acréscimo. E pelos 5 minutos de acréscimo, pelos resultados, eu discordo do amigo Leandro, porque os 5 minutos de acréscimo foi um jogo movimentadíssimo. Eu não sei o anterior, né? Mas eu liguei, a gente tinha acabado de dar os acréscimos pro Juventude. Teve chance de fazer um gol, o Botafogo também. Aí eu falei, cara, o Júnior vai acabar o jogo. Acho que teve um escanteio. Foi um escanteio pro pro Juventude. Escanteio. No final do jogo, quase saiu o gol no escanteio. O Botafogo fez um contra-ataque, eram 3 contra 1. Eram 3 jogadores do Botafogo. Eu tava assistindo o jogo com meu primo, eu falei assim, ainda vai sair um gol nesse jogo. Aí no contra-ataque, 3 contra 1, eu falei, eu tô falando aí, ó, vai sair o gol. Cara, o Botafogo conseguiu desperdiçar um contra-ataque, que são 3 contra 1. E é 3, o cara taca a bola, 2 na ponta. Tipo, não tem como o cara desperdiçar um contra-ataque desse. Ele foi lá e conseguiu fazer. Pô, é o que eu brinco com o meu primo, né? Ele fez o infazível. Foi isso que ele fez, o infazível. Essa é a palavra errada, igual ao futebol do rapaz que errou esse contra-ataque. Só para destacar. Foi mal, Jean. Não, pode falar. Não, só para destacar os próximos 3 jogos de Botafogo. Não precisa, não Botafogo precisa. e Flamengo, Botafogo e Fortaleza, lá no Castelão, e Botafogo e América Mineiro, que, bom, a gente já teve uma prova de fogo esse ano com o América Mineiro, um sufoco no Botafogo. Então, assim, caiu a luz aí do Eric, irmão. Falei dos próximos 3 jogos. Pagar. Até Pagar. John Texton, paga a luz dele, John Texton. O pior é que dá pra continuar por causa do 4G, mas acabou a ring light, mano. Cara, irmão, o clima tá tão pesado no fogão e derrubaram até Cara, a luz. irmão, o que é impressionante nesse no Botafogo é como ele é inimigo do gol. Eu deixei aqui pra vocês pensar. O Botafogo é inimigo do gol. Os caras, irmão, o Botafogo tava tendo 2 centroavantes, né? Tava com problema de ataque, ele pedia contratação. Veio um cara agora, o Júnior Santos, primeiro jogo dele, ele perdeu 2 chances impressionantes. Fez um gol? Fez. Mas perdeu 2 chances impressionantes. Então a gente está aí na espera de Tiquinho Soares, que seja a salvação do Botafogo, para pelo menos se manter na Série A do Brasileirão, que é o objetivo nesse momento. Enfim, fica aí com esse desabafo. Olhando o time aqui do Botafogo, quem que já foi amigo do gol aqui? No máximo o Vitor Sá. Não, o tem um Jefinho é um jogador interessante. Não tem. O Erisson tá machucado. O Jefinho é muito bom jogador, mas ele não tem... jogador de ponta. Ele surgiu agora. Não, ele é uma revelação. Ué, tem um Erisson, né, que é o artilheiro do Botafogo no campeonato, mas tá numa má fase, ele não também tá machucado agora, ele não tá jogando. Mas mesmo assim ele tá numa má fase que nem ele consegue fazer a bola entrar. Acho que o Botafogo tinha que contratar um brocador ou um cara de nome para ser o cara do time. Porque acredito que o valor gasto de investimento do Botafogo em nomes que, pelo menos para mim, tá? São desconhecidos, é grande o valor que está gastando. Não é melhor contratar melhor do que quantidade, melhor de quantidade? Então, um cara mas é o que eu falei, irmão, na semana passada. Eu não vejo o Botafogo contratando jogadores. Cara, o Rafael foi lateral de seleção brasileira, jogou no Lyon, jogou no United, vários times da Europa. Ele interessava outros times do Brasil. O Marçal foi titular da Premier League durante 3 anos. Sacou? É um cara que tem potencial. Na zaga do Botafogo ele tem o Cuesta, que foi anos titular do Internacional. Pô, ele tem o Canu, que estava até o início do ano interessado. O Corinthians queria ele, São Paulo queria ele. Quer dizer, não são peças, como a gente falou, assim, o Tietê, enfim, não são peças ruins pra estar na situação que tá. O Botafogo não tem que estar entre os 4 primeiros, no G6. Mas, ele tem um time que ele poderia estar ali, em 9º colocado. Na frente de Goiás. Esperando uma vaguinha, esperando o G6 aumentar. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Por exemplo, o Atlético Mineiro, a gente falou do Hulk. Quem é o cara da vaia do Botafogo? O Patrick de Paula. Mas o que nem joga também. É o cara da vaia. Hoje todo mundo é o cara da vaia, mas o cara que a gente bota como principal peça nesse time e que acaba... hoje é o Lucas Fernandes, em questão de futebol, que ele apresenta, mas o Vitor Sá, até se machucar, o cara da vaia. Que a gente considerava que ele era um principal peça do time, jogava muito bem,
mas nos 2 jogos antes da lesão, que foi Avaí e Goiás, ele jogou muito mal. Então a gente botava ele como jogador da Vaia, por exemplo. Que foi o príncipe que quando teve a invasão, ele foi até cobrado e tal. Até ele ficou machucado. O pessoal dizia que ele tá machucado porque ele tava fingindo. Enfim, teve toda essa questão. Agora vamos falar do principal jogo da rodada. O jogo que a gente tava falando que poderia decidir o campeonato, né? Como a final do campeonato. Se o campeonato pode ter uma final, o campeonato de Ponto Corrido foi esse domingo. Palmeiras e Flamengo, 1-1. O Flamengo jogou com o time reserva, mesmo assim conseguiu arrancar um empate jogando lá no Allianz Parque. E o time do Flamengo, cara, por incrível que pareça, foi bem. Eu achei um jogo muito bom. O primeiro tempo o Flamengo foi ok, foi bem. Depois, no segundo tempo, pela necessidade da vitória, né, o Palmeiras acabou agredindo mais. Mas com a entrada dos titulares, o Flamengo repôs ali, teve uma chance até de fazer 2-1 no final do jogo, ali com a Arrascaeta. Mas diz aí, Jean, pra gente, Palmeiras e Flamengo. Cara, poderiam ter pelo menos uns 2 Palmeiras e Flamengo por mês. Eu não lembro eu ia falar, não lembro de sair decepcionado. Eu saí decepcionado na final da Libertadores, Nossa, porque o Flamengo perdeu, óbvio. Mas no sentido de esperar um bom futebol, talvez não um vencedor, não sei o quê, mas no sentido de esperar um bom futebol, nem que seja de estudos entre as duas equipes. Você vê que eles estão se comportando como o treinador quer que se comporte, entendeu? É um jogo muito, muito legal de se ver. Até melhor do que foi o Palmeiras e Atlético Mineiro que teve. Acho que o Sim, Flamengo e sim. Atlético Mineiro até ensaiou assim, ser um bom jogo, mas o Flamengo estava numa má fase e acabou perdendo o brilho do jogo, assim, digamos assim. E coisa que a gente vê nesse Palmeiras e Flamengo. O primeiro jogo lá no Maracanã, eu acho que foi até melhor do que esse. E foi 0 a Mesmo. 0 Eu É, acho que foi, foi 0-0. eu achei que foi. Eu acho que e tanto lá quanto aqui, quanto nesse jogo, os dois tiveram possibilidade de sair com vitoriosos, né, no jogo. Foi um jogo muito parelho. E o Flamengo entrou com um time reserva. Eu entendo o Dorival, mas também me incomoda essa questão que eu acho que o Flamengo não podia jogar com um time misto, entendeu? São jogos agora importantes, sim, mas se quisesse poupar todo mundo, poupava contra o Botafogo. Era o jogo do campeonato. Só que mas ele eu deve acho, poupar contra o Botafogo também, eu Ele acredito, deve sabia? sim, poupar. ele vai poupar. Só que eu acho que começou essa questão do time reserva, começou como essa questão de poupar, mas eu acho que hoje não é mais poupar. Eu acho que o Dorival conseguiu implantar uma filosofia, uma coisa na cabeça dos jogadores de É dar que ritmo pro elenco inteiro que ele quer. É dar ritmo pro para o elenco elenco inteiro. inteiro. O próprio Fabrício Bruno disse: não há reservas. Eu acho que ele implantou isso na cabeça dos jogadores. E se no momento importante como esse, É isso. ele não optasse por o time todo reserva, ele estaria passando um recado para esses caras que, tipo, cara, valeu, mas para esse jogo aqui eu não confio em você. Ele botou a bronca, foi super corajoso. Para mim, Sim. ele errou em demorar a mexer, ele demorou muito a mexer. Mas não é porque era o time reserva, foi porque o Cebolinha estava muito mal. Para mim, foi o pior da partida. Tanto os jogadores do Palmeiras como do Flamengo, foi muito mal. E o Flamengo estava perdendo o meio de campo. Era hora dele mudar ali. O Abel inverteu os jogadores e acabou com o jogo, ficou mais difícil. O Dudu voltou, sei lá, voltou endemoniado pro segundo tempo. E o Palmeiras fez o que tinha que fazer ali, ó, aquele abafa, porque estava perdendo, estava em casa. As pessoas esquecem isso, que o Palmeiras estava perdendo, é o líder do campeonato, estava em casa e precisava pelo menos empatar. Então tinha que ir para cima, porque também estão tratando esse empate como caraca, o Palmeiras tipo, acabou com o Flamengo no segundo tempo. O jogo continuou parelho, o Palmeiras foi melhor no segundo tempo, assim como o Flamengo foi melhor. E o que me incomodou foi a entrevista coletiva do Abel, né? Falar, nós merecíamos a vitória. Sei que estou me alongando um pouco, mas essa é uma coisa que eu fiquei pensando o dia inteiro. Eu não gostava do Abel Ferreira, né, como treinador. Não achava ele retranqueiro e tudo mais. Mas não tem como a pessoa falar que o Abel Ferreira é retranqueiro.
Não tem como, cara. Alguém dizer isso é maluco. Por quê? O cara tem um dos melhores ataques, está empatado com o próprio Flamengo. E é um time que já fez goleadas de 8 gols aí na Libertadores. E é um time que joga pra frente. Só que o Abel, ele prioriza mais a defesa do que o ataque. Ele é um cara estrategista. Ele vai jogar de acordo com o adversário. O Flamengo, por exemplo, ele vai jogar daquele jeito, com aquela escalação, com aquele jeito de jogar, independente do adversário. O Abel não, ele espera, ele sabe qual adversário vai enfrentar, ele vai mudar o jeito da equipe de jogar. E isso pode ser a Então, chave eu do achava. sucesso dele também, né? Acredito que seja a Sim. chave do Eu sucesso dele. achava. Eu não queria ele, não quero ele no Flamengo, assim como não ia gostar do Flamengo Mourinho, Simeone, mas, porra, eles são um baita técnico. Não tem como falar que, porra, o técnico ruim. São baita técnico, mas não gostaria no Flamengo pelo jeito de jogar. Mas eu não acho que ele seja retranqueiro, como achava antigamente, como algumas pessoas ainda falam, meu é retranqueiro. Não é. Só que o Abel, ele tem mandado muito mal nas coletivas. Ele tem sido um cara arrogante. Não sei se é meio que uma forma de tentar bater também, porque ele só apanha também de uns Dos outros técnicos técnicos, né? brasileiros. Mas eu acho que não precisa. Ou então ele bate de maneira pessoal, fica dando alfinetadas em coisas que não tem nada a ver. Falar que o Palmeiras, o time que fez de tudo para sair com a vitória no final foi o Palmeiras. Eu acho que é um pouco de desmerecimento a outro time, entendeu? Não, realmente as coletivas do Abel têm sido bem polêmicas e eu acho que faz parte do futebol, mas ao mesmo tempo isso abre coisas para ele receber. Ele não pode reclamar que ele está sendo perseguido mais, porque agora o chumbo está sendo dos dois lados, né? Então acho que faz parte do futebol e cada um tem que aceitar. E desde que eles façam com forma de respeito, o Abel chega e fale o que ele quer falar, ok, mas ele vai ter que aceitar também ouvir. E, e é isso aí. Leandro, então, do jogo em si, o Palmeiras vai tirar isso como lição, porque o Palmeiras não tem que poupar tantos jogadores quanto os outros times, pelo fato de ele só estar numa competição. Se você botar dos concorrentes. Não, duas. No Brasileirão, eu digo, extra-brasileirão, né? Ele só tem os Libertadores, Copa do Brasil, ele não disputa mais. Então, eu acho que isso pode ser crucial na corrida dele com o título, né? De conseguir se manter e confirmar o título em relação ao Flamengo, que ele disputa ainda três, que é a Copa do Brasil e a Libertadores. O Fluminense, que tem um elenco mais curto, né? O Corinthians tem um elenco mais envelhecido, não tem um tão bom elenco, então eu acho que ele está muito confortável para isso. E tu vê, dessa forma, foi o que você falou antes, no jogo do Fluminense. Ganhou do Fluminense, está decidido. Palmeiras campeão brasileiro. O título que faltava pro Abel. Cara, eu acho que sim. Eu acho muito difícil o time do Palmeiras perder hoje a diferença de 8 pontos. É um time muito constante, e considerando que o Fluminense vai ter que ganhar tudo. Eu acho que já é difícil hoje. Óbvio que a gente não dá o campeonato como vencido, porque falta muita coisa, mas o Palmeiras é um time muito constante. O Palmeiras vai ter uma semana inteira para trabalhar para poder enfrentar o Fluminense. Então, assim, vai fazer muita diferença, enquanto o Fluminense vai estar botando seus principais jogadores para poder correr o campeonato. Correu agora contra o Coritiba, vai correr na Copa do Brasil, vai chegar domingo para poder correr contra o Palmeiras. O Palmeiras vai descansar e treinar essa semana toda. E aí vai entrar o tempo do Abel estudar o Fluminense. Aqui, né? O coração frio, cabeça fria, coração quente. Então ele vai estudar o Fluminense. E vai ser um jogo muito difícil com o time do Palmeiras descansado. Do Fluminense. Eu não acho que o Palmeiras... Do Fluminense. Não, o time do Palmeiras descansado. Descansado. Entendi, cansado. Mas eu também não acho que o Palmeiras tem um super elenco. Não acho que o Palmeiras tem um super elenco. O Palmeiras é muito versátil. Muito versátil. E ele tá com... Se eu não me engano, o Palmeiras não tem nenhum jogador no departamento médico. Os principais jogadores estão todos disponíveis para jogar. Então, assim... Isso passa, eu acho que como eu falei, eu acho que o trunfo do Abel é conhecer taticamente cada jogador, como ele pode entrar no time e botar as características e potencializar as características dos jogadores. Então acho que essa que é a grande questão. Então ele não precisa ter nomes como Everton, Cebolinha, Vidal no banco, mas ele tem jogadores como Bruno Tabata aí, que agora chegou,
os jogadores que vão ter que completar, que ele pode ter o mesmo efeito, você entende? Eu acho que o trunfo O realmente do Abel é o Palmeiras é o cara da Abel. vaia do Palmeiras. É, É, ele é o exato, cara da vaia. exatamente, É. exatamente. É o cara da vaia, é o cara da E, vaia. e aí, só para falar do jogo e dessa rivalidade Flamengo-Palmeiras, né? Cara, vou destacar uma frase do Rafael Sobis, eu vi uma entrevista dele falando que não existe jogo bom. Goleada não é jogo bom. Goleada é jogo bom para o torcedor. Mas toda goleada quer dizer que um time teve inúmeras falhas defensivas que possibilitou outra fazer Ele disse, é um caminhão porque de gols. eu lembro dessa declaração dele. Foi em relação ao jogo da Champions League, onde foi Real Madrid, Manchester City e Real Foi Madrid. O jogo foi tipo 4-3 e ele falou, um quatro a jogo de, três de Ele falou, 4 a não 3 existe. ser Não o. existe. Foram muitas falhas defensivas. E se você pegar os últimos 10 jogos de Palmeiras e Flamengo, é ou 0-0, ou 1-1, ou 2-1. Não passa disso, cara. Então, eu acho que os times tratam esse tipo de jogo, Flamengo e Palmeiras, tratam as suas disputas como finais. Sempre. Independente do campeonato. A final declarada, a final é onde o Palmeiras já é vantagem, que foi a final de Montevidéu da Libertadores, mas o Palmeiras não vinha ganhando, o Flamengo já tinha um tempo, mas é sempre um jogo assim, muito pegado, e esses jogos muito pegados, até o 0-0 de Flamengo e Palmeiras foi um jogão no primeiro turno. E aí vou destacar também, o Flamengo, concordo com o Jean, que o Dorival, apesar do pessoal estar criticando muito ele não ter entrado com o time titular, mas acho que também para o elenco, eu acho que a principal mudança do Dorival no Flamengo foi a tratativa com o elenco. A mudança do Paulo Souza com o Dorival foi entender o elenco e tratar bem o elenco. E ele chegar agora, no momento decisivo para os caras e falar que, cara, não é você, eu tenho um time titular, eu acho que ele ia perder o principal trunfo do trabalho dele no Flamengo. Mas, como torcedor, eu também entendo, apesar de achar que quando o Flamengo teve suas principais peças no jogo, o Flamengo não jogou tão bem assim. E aí destaco também que foi a segunda vez que o Flamengo pega o Palmeiras com time reserva no Aliança. E a primeira, o Flamengo estava totalmente desfalcado por causa do Covid. E acho que a gente fez o resultado lá. Fez. E ontem, destaque para o Vitor Hugo, jogadoraço. Também vem falando no nosso grupo lá na prancheta. Cara, olho nesse moleque, joga muita bola, só 18 anos, está fazendo um campeonato muito bom, se destacando. E a minha maior impressão assim nesse final desse confronto foi que o Palmeiras, apesar de ter pressionado muito o Flamengo no segundo tempo, eu não lembro de uma jogada que o Palmeiras chegou tocando dentro da área. Eu senti muito cruzamento, muita bola. Se eu não me engano, teve um lance do Scarpa que ele fez um jogo de corpo e entrou na área muito bem, mas tocando, tá? Tocando a bola. Thiagão, segue o líder. Eu tô falando mal do teu time, mas não fica de mal comigo, não. Mas eu não lembro do Palmeiras entrar tocando. Teve muita pressão, tanto que o gol foi um chutaço do Veiga de fora da área. E, assim, para me impressionar, eu vi o Flamengo entrando na área do Palmeiras muitas vezes. E aí eu acho que o Marcos Rocha jogou muito mal. O Lázaro fez o que quis para cima do Marcos Rocha. E o Cebolinha não fez. E esse lance do Abel, ele, de fato, cara, assim, eu vou fazer um comentário até como carioca agora, tá? Eu acho que a imprensa, por ser muito paulista, defende muito o Abel. Porque o Jorge Jesus fazia o que fazia e era porrada, ninguém gostava dele, era um velho arrogante, não sei o que, não sei o que. O Abel, apesar de ser atacado pelos técnicos, ganhou tudo. Mas Um isso é uma técnico impressão excelente. que a gente tem, cara. Porque o Não Jorge sei, Jesus cara. apanhava muito da mídia carioca. Sacou? Entre a gente aqui apanhava. Eu não vi ele Não apanhando sei, tanto a cara. nível. Que todo mundo. O Jorge Jesus, para muitos, na época, era para ser, porra, técnico da seleção brasileira. Entendeu? Eu acho que é muito Mas, uma visão não, que a mas gente aí tem mas eu sendo também do acho que o time, Abel entendeu? eu acho que o Abel tem bagagem para ser técnico. Eu não acharia absurdo a seleção brasileira. Eu acharia que sim, A talvez principal dos mais opção. plausíveis. É A claro. bagagem eu não estou falando da bagagem dos dois. Os dois, porra, ganharam tudo. O Abel mais tempo, o Jorge Jesus relâmpago. Mas assim, estou falando de personalidade. A personalidade. Sim. O Jorge Jesus Mas era tratado como arrogante. Ele era tratado como arrogante. E ele era mesmo. Tipo, eu só falei, ele era, irmão. E o Abel, só que eu acho que o Abel é arrogante muitas vezes e ainda passam um pano. Eu acho que ainda há uma passada de pano para o Abel. E aí, enfim, não estou falando que outros treinadores têm que fazer isso. Não tem que fazer, se preocupa cada um com o seu time. Só que eu acho, de fato,
que o Abel exagerou quando ele falou que o time que jogou para ganhar foi o Palmeiras. Eu acho que o primeiro tempo foi muito do Flamengo e o segundo tempo muito do Palmeiras. Tanto que, vou lembrar alguns lances aqui, o Pablo perdeu um gol de cabeça de cara pro Everton, o Mateuzinho perdeu um gol de cara chutando na frente do Everton, e o Lázaro teve, né, a bola que ele bagunçou o Gustavo Gomes, não tocou. Então, o Flamengo teve uma profusão de chances dentro da área do Palmeiras. E eu não lembro de um lance do Palmeiras dentro da área do Flamengo que ficou tipo assim, caraca, só o lance do Santos que foi o lance do Dudu que foi uma falha do Pablo. Porra, como é que o cara faz um negócio daquele num jogo gigantesco que é Flamengo e Palmeiras? Quase que me matou do coração. Eu e a gente tava junto, pô, quase desfaleci na sala. Mas assim, eu acho que foi um jogo franco. Eu acho que o Abel, quando ele coloca isso, eu concordo, ele tenta diminuir o outro time. E não foi para diminuir, foi um jogo de trocação franca. O Palmeiras pressionou só a Marília e o Flamengo teve chances claras também. Então eu senti um pouco de arrogância na fala dele, mas eu ainda acho que essa passada de pão. Mano, mais uma vez, não tô falando do currículo do cara. Porra, ganhou tudo, vai ganhar esse brasileiro, na minha opinião. Tô falando comportamental. Mas até a própria contratação do Jorge Jesus. Pô, teve um cara da Fox que tipo, ele pegou completamente pesado, cara. Independente do que foi o resultado em 2019. Digamos que o cara não fizesse nada e tivesse indo embora, sem ganhar nada. Pô, antes dele chegar, eu nunca vi alguém trazer um técnico e ser aquelas palavras tão pesadas, que cara, que porcaria de grife, não sei o que lá. Tipo, sem sentido. E eu vi muitos jornalistas falarem isso sobre o Flamengo está buscando técnico europeu, pô, não tem sentido, não sei o que, várias críticas. Que eu não vi com o Abel, que era desconhecido. O Abel, eu também não conhecia o Jorge Jesus, não, tá? Mas eu conhecia o Benfica que o Jorge Jesus treinou. É o que vocês falaram, eu concordo. E só para encerrar, eu acho que o Jorge Jesus criou o campo para a gente ter hoje. Só que isso também criou um problema, que é a gente achar que gringo é a solução. Então isso aí a gente vai entrar numa discussão tremenda e vamos falar e Não, bons realmente não vai... técnicos são as soluções. Exato, exato. Mas ficou nessa cabeça que gringo é a solução e a gente está vendo que não é bem assim. Paulo Souza, já vi outros exemplos. O romântico. Vamos falar de Fortaleza e Corinthians, 1-0 Fortaleza. Fortaleza dominou completamente a partida, o time do Corinthians jogou com o time reserva. Irmão, Fortaleza tá galgando, e onde será que vai parar esse Fortaleza? Espero que ele perca depois. Rodada seguinte, ele pode até ganhar. Na outra, ele vai perder o Botafogo lá, se Deus quiser. Mas Complicado. Fortaleza, será que Fortaleza tá de volta? E aí? Fala pra gente, Ian. Eu acredito que sim, e eu vou dizer que eu tenho um carinho, não, mas eu gosto do Fortaleza, eu não gostaria que caísse. E eu ficava assim, cara, esse time vai cair, tá na lanterna, e cada jogo que passava eu falava, pô, não tem como, não tem como, não tem como. E parabéns pro Marcelo Paes, se não me engano, o presidente do Fortaleza. É. Ele manteve o técnico Vojvoda e chegou bem, pô, uma decisão acertada e conseguiu sair daquela zona, né? E porque a zona de rebaixamento é o que eu falo. No começo, ela tá punindo o time que realmente está jogando mal. Mas daqui a pouco, meu amigo, quando você entra e não consegue sair, aquilo ali vira um imã. E você joga uma partida bem e você domina o adversário. E quando você olha pro placar, tá 1-0 o adversário. Aí começa a vir um azar, começa as coisas não entrar. Então, eles conseguiram sair da zona sem passar por essa situação. Pô, jogo contra o Flamengo no Maracanã. Eu até falei lá no nosso grupo que era para ter sido uma goleada do Fortaleza, ganhou de 2-1. E o Vojvoda voltou, né, a encontrar o time ali. Pelo jeito era alguma coisa de algum detalhe ali que não estava se encaixando. O Corinthians jogou com um time misto, né? Grande maioria reserva, né? Mas jogou com alguns jogadores ali. Não entendi, acho que não quer se desgarrar, não entendi, mas não deu certo. Foi um time que não conseguiu se conectar, um time muito desconexo e que
Esse é o perigo também, né? Quando você vai poupar e os caras não estão entrosados, não tem aquela rotação, aquele jeito de jogar. E eles foram muito mal e deu Fortaleza. Não teve jeito. Leandro, aí, o Corinthians abre mão do Campeonato Brasileiro e já viu que não vai dar para ser campeão e agora a parada é tentar levar uma Copa do Brasil? Será? Porque, Então, vou fazer meus comentários muito breves para não tomar esporra aqui da direção. O ponto, tá me chamando no ponto. porra, É... Cara, então, acho que o Corinthians abre mão do campeonato. Sendo bem sincero, a gente no início do ano estava falando da quarta força, colocando o Corinthians, mas hoje, com esse futebol aí, nem quarta força o Corinthians seria. Não sei como é que o Corinthians estava brigando pelo campeonato, mas pelo futebol apresentado, tá? Não pela instituição Corinthians, pelo amor de Deus, mas assim, o futebol que tu estava já sendo apresentado esculachou o pelo Corinthians. Goiás hoje, esculachou o Goiás, esculachou o Abel, Não, esculachou o tudo, Corinthians. Tô botando tudo na pelo lista. entretenimento. Tudo pelo entretenimento. Mas assim, o Corinthians estava em segundo lugar muitas vezes por jogos que ele não jogava muito bem. Eu acho que agora entra numa fase mais decisiva do campeonato. E aí, assim, a primeira oportunidade que o Palmeiras perdeu pontos e que o Corinthians poderia chegar, ele poupou. Eu acho que aí a gente entra na discussão, né? O Diniz entrou com o time titular, encostou, vai com um jogador cansado na quarta. O jogo do Corinthians foi depois do jogo do Fluminense. Será que ele não podia reconsiderar? Cara, vou fazer minha pontuação, que eu vou para vice-líder, encosto mais um pouquinho, e quarta-feira eu sei que o time dos caras também não vão estar 100%, eu vou com o meu, que eu decido em casa. Aí são E escolhas, o meu amigo, eu não Corinthians sou ser o único técnico. que conseguiu diminuir realmente a vantagem. Se o Corinthians tivesse partido, ele ia a É, 42. Ele ficaria a e assim, o 7 time... pontos. Exato. Então, assim, eu não sou técnico, eu só tô jogando coisas ao vento aqui, entendeu? Eu só acho que entra na situação, vamos voltar lá na situação do Fluminense, e eu acho que o Corinthians entra na mesma situação. O Fluminense, antes de decidir a Copa do Brasil, tomou um sal do Internacional, e aí o questionamento era, caraca, como é que o Fluminense vai reagir a esse jogo na Copa do Brasil? Sim. Quase foi eliminado, mas passou, teve cabeça, beleza. O Corinthians agora perdeu a oportunidade e pouquíssimas oportunidades estão acontecendo nesse brasileiro de encostar no líder. Cara, como é que o Corinthians vai reagir perdendo um jogo para o Fortaleza, vendo o seu maior rival cada vez mais distante, provavelmente, sabe, ganhando o título? Então, agora é hora de entender se o Corinthians vai conseguir virar essa chave ou não. Meu destaque é esse e o golaço do Moisés fez um salseiro ali na zaga do Corinthians. Joga Pra muito esse destacar maluco também. também. Joga muito esse maluco, tá? Já tinha ido bem mesmo na má fase do Fortaleza, agora tende-se a melhorar mais ainda, agora que o Fortaleza jogando futebol, apresentando um futebol melhor, né? Então, falando de Santos e São Paulo, 1-0 Santos, jogo na Vila Belmiro. O time do Santos foi muito bem no primeiro tempo, né? A reestreia do Soteldo pelo Santos, o baixinho é embaçado, irmão. O que ele é Joga embaçado, muita bola. e ele tende a... Cara, pra mim ele vai dar muito certo com o Marcos Leonardo ali na frente. No gol do Santos, que foi do Lucas Braga de cabeça, o Marcos Leonardo ele mata uma bola que ele escora, ele vira lá no Soteldo do outro lado, o Soteldo cruza na cabeça do Lucas Braga, 1-0 Santos. E no segundo tempo deu muito mais São Paulo, né? Mas o João Paulo garantiu a vitória do Santos, como eu tinha falado, ele está caminhando para ser um dos principais goleiros do Brasil. Ele é muito embaçado também, o João Paulo, também mantém muito em todos os jogos a sua qualidade. E o Rogério Ceni, cara, também usou um time misto. Ele tá na. Eu vejo também isso, ele tá de olho nas Copas. Ele entende que hoje a Sul-Americana, principalmente, é o caminho mais fácil para ele chegar à Libertadores do ano que vem e também trazer um título para cá. E ele, teoricamente, abre mão desse Campeonato Brasileiro realmente. E aí, Leandro, fala pra gente. Santos e São Paulo. Cara, meu destaque aqui do jogo era, de fato, o retorno do Soteldo e esse gol do Santos, cara. Eu até anotei aqui, cara, que parecia... Os caras estavam brincando. O Marcos Leonardo dá Porra, virada de uma jogo linda. virada sensacional. O Soteldo domina com maior tranquilidade. Ele cruza. E aí, eu vi os lances do jogo, cara. O São Paulo também teve muita oportunidade. Teve um lance, se eu não me engano, com o Igor Gomes, cara. Ele tinha que ter tocado a bola. O zagueiro do Santos falha, ele se embola um pouco, mas poderia ter tocado no Nicão. Então foi um jogo muito franco.
O time do São Paulo eu acho um time bem treinado. E o time do Santos eu acho que é um time que vê uma esperança. Agora, no Soteldo. O Soteldo dá aquele toque técnico no meio de campo do Santos, que tem o Marcos Leonardo jogando muito bem. Mas, assim, ele dá um toque de qualidade. Como o Jean fala, faltava o cara da vaia. Ele é o cara da vaia agora, exatamente, cara. E ele criou um monte de oportunidades. Acho que o Santos saiu muito bem, apesar de concordar com você que o São Paulo está muito focado nas Copas. O São Paulo não é um time fácil de se ganhar. Não é. É um time muito bem treinado, então só para destacar isso mesmo. Boa. E aí, Jean, o Santos hoje são 6 pontos do Santos hoje do Tava olhando do a G6. tabela aqui. É um time que me surpreende estar ali em cima, porque eu dava o Santos como candidato para brigar contra o rebaixamento. Perdão, são 6 pontos do G4, desculpa, do G4. Eu fui enganado. Do G6, hoje a distância é menor. São 4 pontos e a 3 dependendo do jogo do Inter, né? Como vai terminar. Eu nem acho que eles pensam em G4. Talvez Sim, G6. eu também acho que não. Só tô trazendo os dados. E tem a possibilidade de um campeão ser da Libertadores e o cara que ganhou a Copa do Brasil tá ali em cima e pingar pro sétimo, pro oitavo ali, abrir o G8. Vamos ser sinceros, vai abrir, né? Vai abrir a vaga da Libertadores, vai abrir. Vai. Se o Vélez ganhar esse campeonato aí, vai ser uma loucura coletiva. Então, ele tá ali, pode pintar na Libertadores do ano que vem, cair no colo deles. Do nada. O Soteldo, do nada. E vem o Soteldo e o Santos tem um pote de ouro lá, uma parada aí doida que tem na água essa porra. Água, brota jogador, brota craque do nada, é Marcos Leonardo. Tem um Ângelo também que ainda não explodiu, mas é um bom jogador. É um bom jogador, muito bom jogador. Pode do nada ser um ano dele. É assim que acontece com bons jogadores. Tu vê que o cara é promessa e do nada chega um ano e o cara ser o melhor jogador do Brasil. Então, é um cara que tá aí, o Ângelo, aí vem o Soteldo. Surpreende o Santos estar ali. Agora que o Soteldo ele ganha o cara da vaia, o time fica bem mais forte. E o São Paulo, eu acho que também acredito que o Ceni está focado nas Copas, mas eu acho que ele comete um grande erro a botar o time misto. Se eu fosse o Ceni, entraria com força total, porque ele quer ganhar as Copas, beleza. Mas a Copa do Brasil, cara, ele tem um adversário difícil. Pode acontecer de não ganhar. Aí, Sul-Americano é um projeto mais fácil, mas dá um problema Sul-Americano. E quando ele vai ver, ele tá fora da Libertadores do ano que vem, uma Libertadores que ele poderia pegar, cara. Os times que estão acima do São Paulo tá ali, o Goiás, a RB Bragantino e o América. E o Santos, que é um time grande, mas é um time que não tem um elenco. Então, o São Paulo tinha que estar mais à frente, né? E é o contrário do Fluminense. O Fluminense não vai ser campeão brasileiro. Ele poderia poupar, ele vai conseguir ficar ali entre os 4, acredito eu. Poderia ter poupado. Mas o São Paulo, cara, eu acho que eles estão muito preocupante. Pode ficar fora de uma Libertadores do ano que vem. Agora, para falar de Copa do Brasil, vamos dar nosso palpite para as semifinais que acontecem essa semana. A gente vai ter aí Fluminense e Corinthians, 7h30 da noite. E na quarta-feira, 9h30 também, a gente vai ter São Paulo e Flamengo. Primeiro jogo Fluminense jogando em casa, no Maracanã, e o jogo de São Paulo também jogando em casa. E aí eu quero que vocês digam uma breve, palpites, um breve cenário da partida. Breve cenário da partida para dar, beleza? Eu já vou começar aqui. Vamos lá, Fluminense e Corinthians. Eu vejo o Fluminense tendo que sair muito pro jogo e precisando da vitória, ainda mais jogando em casa. E eu boto aí para mim um 2x0 Fluminense. Um gol do Cano e outro gol de cabeça do Manuel. Vai lá. Fala aí, Leandro.
Cara, para esse jogo eu coloco o Corinthians segurando para decidir em casa, estilo Corinthians, defesa ao máximo, o Fluminense atacando muito. Vou botar um empate nesse primeiro jogo, o Corinthians fazendo de tudo para levar para a arena. Quanto? Vou botar 1-1. 1-1? Beleza. Fala aí, Jean. Esse jogo vai ser legal, né? Que é um time que sofre gols, joga calinha, e outro time que não faz gol. O Corinthians não faz, o Fluminense tem tomado. Eu vou gostar de assistir esse jogo. Eu acho que vai ser 3-1 Fluminense. 3-1 Fluminense? Então, concordamos na vitória do Fluminense. Leandro foi pelo viés do empate. Fica aí, então, a bancada na prancheta, nossos palpites. E agora, São Paulo e Flamengo, jogo no Morumbi, 9h30. Eu vou botar um 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Eu acho que o Flamengo vai vencer o jogo, mas eu acho que o São Paulo vai fazer um esforço ainda mais jogando dentro de casa. A gente teve já no Campeonato Brasileiro um confronto entre eles, jogando no Morumbi, né, do segundo turno agora. A gente viu o Flamengo sendo superior na partida, mas eu vejo o time do São Paulo um pouco mais preparado, acho que psicologicamente, querendo um pouco mais motivado para um jogo eliminatório. Então eu vou botar 2-1 Flamengo. E aí, Jean? Eu odeio dar palpite em jogo do Flamengo. Eu Cara, acho que vai ser o próprio time é bravo. Eu acho que vai ser 2-0 Flamengo. Boa. Ai, cara. E aí, Leandro? Pô, o coração erra as batidas nessa hora, mas eu vou. Cara, é porque eu acho que esse confronto, Flamengo e São Paulo, há um time favorito. Apesar do Fluminense estar numa fase ótima, o Corinthians, eu não consigo ver um favoritismo tão grande de um pro outro. Eu acho que vai ser Sim. muito disputado. Não tem como, apesar de ser flamenguista, e o flamenguista ter essa marra, porra, a gente não imaginar o Flamengo favorito nessa disputa. É impossível. Mas eu vou botar um 2-1 Flamengo também, porque o São Paulo vai para cima, o São Paulo vai pressionar. Pode ser que seja mais aquele negócio, pode ser 4-1 Flamengo, pode ser 4-1 Fluminense, não vou achar um absurdo. Até porque, né, o time do Flamengo tá encaixado, mas não quero ficar falando muito. 2-1 Flamengo, vai. Então a bancada na prancheta decidiu que o Flamengo vence essa partida. Os flamenguistas encaram o Flamengo. Porra. Não sabemos, só vamos descobrir depois de quarta-feira. Fiquem de olho aí. Semana que vem nem participo da live. Eu tô confiando na solidez defensiva do Flamengo, que é uma parada que tem me surpreendido também positivamente. Claro que ofensivamente o Flamengo não tem nem o que falar, mas, como o nosso amigo falou aí no jogo Flamengo e Palmeiras, tu começa a pensar, assim, lembrar dos lances do jogo que não só de bolas cruzadas. Não tem mérito nenhum pro Palmeiras, que a dificuldade estava ali mesmo nas beiradas. Mas o Flamengo tem jogado bem assim, defensivamente, ele tem encaixado. E você vai olhar assim, às vezes, dois jogadores não voltaram e tu olha assim e tá o time encaixado certinho. É bem curioso. Assim. Sim. Verdade. Vamos lá. Tô animado para esse jogo também. São Paulo e Flamengo. Boa. Mas vamos falar de seleção brasileira. Né, cara? A gente vai ter aí nos dias 23 e 27 de setembro as últimas partidas, né? Os últimos jogos as últimas datas FIFA de amistosos antes da Copa do Mundo, que vai ser disputado contra a Gana no dia 23 e a Tunísia dia 27. Não são grandes confrontos, mas são os confrontos que vão decidir, teoricamente, a lista, né? Essa lista vai ser a pré-lista para a Copa do Mundo. É a última chance de testar alguém, são essas duas partidas, né? E qual vai ser a nossa dinâmica aqui primeiro? A gente vai falar os 11 que a gente espera na seleção como titular, que a gente vê, tá, gente? Não o que o Tite coloca em campo. E quem dos prováveis convocados para a Copa do Mundo a gente não concorda e acha que não deveria estar na lista. Ok? Entenderam a dinâmica? Todo mundo? Tá todo mundo com os 11 na cabeça? Não, tô anotando aqui, mas vai. Então vou começar do Jean, que o Jean parece mais decidido. Vamos lá, Jean. Fala pra mim. Os seus 11... Fiz parecer errado. Mas... Vamos lá. Os 11 para você na seleção brasileira. Eu iria com Alisson, Emerson Royal,
A zaga eu já fico um pouco confuso, mas eu iria de Thiago Silva e Marquinhos. O lateral esquerdo eu iria de Arana ou Lodge. Uhum. Aí na volância, Casemiro, é, Casemiro, Paquetá. Na direita, Rafinha. No meio, ali de 10 centralizado, Neymar. Na esquerda, Vinícius Júnior. E de 9, Pedroca. E olha Tô aí. brincando. Não, tô brincando, tô brincando. Ali de 9, não é nem Não, se pelo quiser, pode momento. ser, pode Não, ser. não, nem pelo momento. Futebol na seleção acho que é momento e também, pô, pelo que o cara tá fazendo na seleção. Às vezes tem jogador que é jogador de seleção, né? Mas eu começaria com o Richarlison ali na frente. O Pombo. Boa, boa. E aí, Leandro, você quer ir? Eu posso ir? O que você quer fazer? Vai você, vai você. Tá bom, vamos lá. Então, meus 11. Eu vou falar, eu vou botar o Alisson, mas para mim, Alisson, Ederson e Everton, irmão, eles são no mesmo nível, na minha opinião. Eu acho que eles têm, para mim, qualquer um dos três poderia ser titular facilmente, né? Ali, eu gosto até mais do Ederson do que o próprio Alisson. Então, para não ficar igual, eu vou botar Ederson. Vamos lá, eu vou de Ederson no gol, então. Na lateral direita, eu vou de Danilo. Lateral esquerda, eu vou de Guilherme Arana. Na zaga, eu vou de Thiago Silva e Marquinhos. Meio campo, eu vou de Casemiro. O meio campo eu vou. Tá. Eu tava com ele na cabeça, mas eu olhei as opções ali, o Bruno Guimarães me deu uma travada. Mas eu vou de Casemiro e Lucas Paquetá, tá? Ali de 10 eu acho que é a posição do Neymar. O Neymar é a seleção que eu entendo que ele vai se encaixar melhor de 10 ali, logo atrás dos atacantes, né? Do centroavante. Numa ponta, Rafinha. Eu tenho dúvida, né? O Rafinha de ponta direita. Eu tenho dúvida do ponto esquerda. Eu acho que a gente não encontrou. O Vinícius Júnior não se mostrou na seleção brasileira. Um jogador querendo no Real Madrid, né? Ainda. Eu acho que pode se brigar ali ainda por posição nesse lugar. Ele pode fazer uma mudança. Às vezes o Richarlison cair um pouco para a esquerda, ele mudar ali o atacante, botar o Matheus Cunha. Mas eu vou o que eu acho que, na minha opinião, teria que ser, e pelo que vem jogando nos clubes também. Vinícius Júnior, e de centroavante eu vou de Richarlison também. Bem parecido aí com o Jean, mas eu faço essa ressalva com esse lado esquerdo do ataque. Eu tenho essa dúvida. Se realmente o Vinícius Júnior vai ser esse cara que na seleção ainda não mostrou, mas perante as opções, ele. Que a gente diz, também é a confiança, né? Tipo, num jogo de uma Copa do Mundo, o Vinícius Júnior tem dado mole, assim, em jogos para decidir. E a gente fica, Sim, tipo, apesar de ser decidido na Champions, né? claro, desse, Mas né, Champions? depois também depois que ele virou o cara lá também no Real Madrid, ele teve, acho que foi um ou dois jogos, e ele jogou muito bem no Maracanã também. Sim, sim. Ele, Ó, eu não veria depois que ele impossível. virou Ó, eu vou te falar assim, uma coisa que eu acho que eu poderia. Perante a fase incrível do Gabriel Jesus, que eu não sei como vai se manter até a Copa do Mundo, ele poderia muito bem puxar o próprio Richarlison para a ponta esquerda e botar o Gabriel Jesus de centroavante. Eu acho que isso é muito sim, plausível sim. de acontecer. Eu não vejo impossível. Eu acho que, assim, eu tô botando porque eu acho que o Vinícius Júnior é jogador muito mais agudo do que o Richarlison. A tendência é que o Richarlison caia mais para o meio e o Vinícius Júnior é um cara muito mais agudo de linha de fundo, por exemplo. Mas eu não vejo ele deixando de fazer isso. Pode ser uma opção para o início de Copa do Mundo, sim. Eu acho que eu vejo dessa forma. E você, Leandro, fala agora teus 11. A gente já falou, agora tu não pode. Já te deu uma Ah, moral, já te deu tá, uma tá, moral tá. aí. São os que eu escalaria, né? Isso, que você escalaria. Tá. Então, eu vou de Alisson, mas concordo com o Jean que qualquer um dos três, Alisson, Ederson, Everton, mas eu Foi o que iria de falei. Alisson Foi o que falei, mas tudo Foi bem. você? Perdão. Mas assim, Mas eu eu vou de também Alisson por concordo. tempo, É, vou de Alisson pelo tempo de titular na seleção. Eu acho que isso conta, a gente jogou uma Copa. Vamos embora de novo. Cara, porra, lateral direito, cara. Eu não queria levar ele, mas não vejo outra solução. Vou de Danilo. Acho que talvez
E, inclusive, a lateral direita já respondeu na próxima, né? Quem eu não levaria seria o Daniel Alves, que é um lateral direito também. Então, esse daqui tá um limbo, mas cumpre a função. Thiago Silva e Marquinhos. Lateral esquerda. Eu vou de Alex Telles. Arana, eu acho que poderia entrar, mas assim, estava muito em alta agora. Eu acho que até pelo próprio momento do time, não sei. É que nem a gente falou, é momento. Estava num momento muito bom, agora já está no momento normal. Não está jogando mal, também não está jogando aquele horror de futebol que estava jogando, horror no sentido de muito bom. Mas então vou de Alex Telles. Meio de campo, que eu não sou retranqueiro, hein? Vou de Casimiro, Paquetá e Neymar. Então puxar o Neymar um pouco mais para trás. Cara, eu vou de Coutinho numa ponta, porque eu vou explicar o Coutinho numa ponta, porque o Coutinho, pra mim, tipo assim, ele não joga no clube, mas ele bota a camisa da seleção, Sim, isso é joga verdade. muito. Isso é verdade, isso é O verdade. Coutinho é um jogador de seleção. Ele joga muito na seleção. E o Vinícius Júnior não tem desempenhado bem o papel dele na seleção, apesar de estar jogando muito mais que o Coutinho no clube. Eu vou de Coutinho numa ponta, Rafinha na outra, e sinceramente, na centroavância, tem discussão, ai Pedro, pô, é o 9. O Richarlison, eu ia explicando, o Richarlison, eu acho que o Richarlison joga muito mais na ponta do que de centroavante. Eu acho que o Richarlison de centroavante faz muito gol, mas é porque o Richarlison, ele tem faro, mas parece que ele está sendo improvisado ainda de centroavante. Sim. E tá sendo. Só que ele se sai bem. Cara, tendo um cara da posição, tem faro de gol também. Mas ele não vai tem dois arriscar. jogadores... Irmão, o Tite Não, não mas vai aí sou arriscar 3 anos. Ele Eu não vai sei, arriscar. tá certo, tá certo. Ele não Tá vai certo. arriscar. Eu Porque tô complicando a dinâmica na minha cabeça, tá certo. Ainda mais colocando dois pontas muito agudos, cara, bota um pivôzão pra segurar, deixa os caras fazer o salseiro na ponta, cruza na área, que o cara tá lá, meu irmão. O cara já tá treinando da bicicleta na Copa. Apesar de ser o nosso time, pô, não tem como não levar em consideração o que aconteceu com o Tite, né? Então, até por isso também que eu coloquei o Richarlison, por causa do modo do Tite de jogar. Ele no jogo lá contra o Maracanã pra cá, ele encontrou um jeito de jogar, de botar um ataque mais leve, que o centroavante, ele não é ele ali o único. O Neymar às vezes faz O Neymar pisa muito na área. Às vezes vem um Vinícius Júnior, e até acho que é a grande chance do Gabriel Jesus, porque ele no Arsenal, apesar de estar ali o 9, ele está saindo muito da área, ele está se movimentando muito. Ele até falou Sim. que agora ele não é mais aquele jogador robô, né? Por causa do jogo de posição do Pep Guardiola. Então, ele está correndo muito ali para conseguir essa vaga para jogar ali do jeito que o Tite pensa agora a seleção, né? O Neymar, o Vinícius. Concordo tanto com você que eu vou mudar meu ataque. Eu acho que eu faria isso. Pensando bem, eu faria. Richarlison na ponta esquerda, Rafinha na ponta direita, e eu botaria o Gabriel Jesus titular. Mesmo que ele tenha feito uma Copa do Mundo 2018 muito questionável, mas se for ver como ele está sentindo a vontade no Arsenal... Irmão, se você ver o jogo do Arsenal, claro que o Arsenal não tipo assim, ele enfrentou durante a pré-temporada, ele precisa de mais testes, né? Mas ele tá sentindo muita vontade, ele tá participando de todas as jogadas, ele tá fazendo gol, ele tá dando assistência. Assim, e eu sou um grande crítico do Gabriel Jesus, tá? É até bizarro eu estar falando isso hoje. Eu sou o contrário, eu sou um grande fã do Gabriel Jesus. Eu sou um grande crítico relativo a como ele foi na Copa do Mundo, me decepcionou demais. Ele foi muito bem nas eliminatórias durante a Copa para 2018, mas eu entendo que foi uma coisa que o próprio Tite implementou na cabeça dele. Quem foi bem naquela Copa? Até um tempo atrás ele nem merecia. Quem foi bem? Sim, Quem foi sim. o destaque do Brasil na Copa de 2018? Não sei se teve um destaque que O cara foi mal, mas esse cara salvou. Coutinho, né? O Coutinho. Fica aqui, então, nossa escalação, os 11 do Jean, do Leandro e o meu, para você avaliar. E faça o seu aí de casa também, deixe nos comentários aí. E aí, agora, para poder encerrar, quem você não convocaria, entre possíveis convocados do Tite para a Copa do Mundo? Eu já vou deixar o meu aqui. E eu não... o Leandro já falou dele que vai ser o Dani Alves. Eu não vou colocar o Dani Alves. E vou falar por quê. Porque simplesmente não existe... tipo assim, não tem outro lateral direito pra gente convocar
na minha opinião, sem ser os três que a gente tem disponível hoje. Na minha cabeça, não vem um lateral que possa realmente entrar e fazer alguma diferença ali, não vejo. O Daniel Alves, assim, ele quer jogar a Copa pelo fato de poder jogar mais uma Copa, é muitos anos de seleção brasileira e tal, não sei o quê. Eu não vejo, eu só não espero que ele seja titular. O meu problema é ele ser titular. Eu não vejo ele no auge físico nem técnico para ele ser titular desse time. Entendeu? Então, eu acho que se ele ele não sendo a primeira opção para esse time, eu não discordo dele completamente para a Copa do Mundo. Mas quem de todo mundo ali que eu tenho alguma coisa que dos convocados que eu esperava que não fosse para a Copa, mas é o Fred. Irmão, assim, o Fred joga no United, joga, mas ele é um jogador muito comum. Eu não vejo o Fred fazendo nada muito bem a ponto de ele estar na seleção brasileira. Ele faz o bem, ok, mas a gente não precisa disso. Faz o bem, pô. Ele faz ali aquela posição dele, tipo assim, porra, irmão. Assim, eu acho que é muito, muito melhor se ele fosse dar a oportunidade para André, para Danilo, porra, entendeu? Jogadores que para um próximo ciclo. Eu não vejo o Fred como tendo que obrigatoriamente estar nesse elenco. Então, para mim, ele é o que não vai acontecer, mas é o que eu acho. O Leandro já falou dele. Quer dar falar mais alguma coisa, Leandro, sobre a sua não convocação do Daniel Alves? Irmão, acho que se o cara tá no Pumas do México e é convocado para a seleção brasileira, vira bagunça, entendeu? Porra, pelo amor de Deus, cara. Sai! Não, Daniel Alves não. Vai falar negócio de história. Pô, história, então chama o Pelé, pô. Quer falar de história? Vamos botar o Pelé. Pela história que ele fez pela seleção brasileira, chama o Pelé. Pô, história, meu amigo. Acabou, já encerrou. O cara tá se prolongando. Aí vai pro México, fala que tem identificação com o país por causa do Chaves. O cara tá TT na cabeça, cara. O cara tá maluco. Ai, meu Deus. Fala aí, Jean. Fala aí o seu, cara. Então, eu concordo com os dois também, não levaria o Fred. Ainda mais hoje, cara. Hoje a gente tem o Bruno Guimarães, a gente tem o Paquetá para fazer essa posição. Hoje a gente tem o Danilo jogando muita bola. Hoje a gente tem o João Gomes jogando muita bola. Hoje, pô, tem o André do Fluminense também, que é um baita jogador. Pelo amor de Deus, filho. Eu não sei se eu falei o Gerson? Não falou, mas tem o Gerson. Tem o Gerson. O Gerson foi convocado não jogando nada, sendo criticado todo dia. O Gerson teve uma reviravolta lá na França, que ele começou a jogar muita bola. E depois que ele começou a jogar bola, ele parou de ser convocado. Isso aí eu não entendi. Até hoje. Ele começou a jogar muito bem, seu destaque lá do Olympique e não foi mais convocado. Ele tem o Fabinho, cara, ainho. Além do Fred, tem o Fabinho. Tem o Fabinho. Cara, tem muito volante bom. Irmão. E outra, tem até ele tem até se ele quiser jogar, pô, com que é trinca meio uma que... trinca de meio de campo. Ele pode botar até o Everton Ribeiro aí para ser o terceiro homem. Eu não levaria, tá? Só para constar. Mas é um cara que ele é um cara que o Tite já vinha convocando também. Então, para mim, o Fred é bizarro. E o Daniel Alves, cara, também. Eu até concordaria com você, Eric, se o Daniel Alves fosse um Cafu, Pelé, entendeu? Se ele fosse o Roberto Carlos, alguém que fala, tipo, ou até o próprio Neymar. Cara, o Neymar, caraca, não tá bem, mas ele, pô, tecnicamente ele realmente é o melhor jogador, ou ele merece, pô, ir para essa Copa para de repente ser campeão. Assim como o Fluminense fez com o Fred recentemente. Pô, o Fred tava ali, mas não conseguia nem mais correr. Mas era o cara que tinha que estar ali no banco. Assim, eu não queria trazer. Eu concordo, eu acho que o Daniel Alves também não tem que ser chamado. Só que eu fui pesar entre o Fred e ele, eu vejo com as opções no meio de campo muito mais favoráveis de ser levado que o Fred. Então por isso que eu tiro ele. Cara, entendeu? Acho que... Mas aí vou causar uma situação hipotética aqui para vocês, tá? O lateral titular do Brasil se machuca. Vou nem pegar Brasil e França. Não, vou pegar Brasil e França sim. O Mbappé e o Daniel Alves. Meu amigo, que é isso? O que vai acontecer? Mas tu não tá ligado na resenha que o Daniel Alves vai puxar com o Mbappé, irmão. Eles vão sentar, eles vão tomar um chopinho, não vai dar Mbappé. Pô, então a gente vai cobrar pro Rodinei. Pela resenha me chama. Não tem ninguém melhor, não tem lateral direito maior de resenha no Brasil
que o Rodinei. Não tem, não tem. Rodinei na seleção. Puta, agora tu falou. Vai ser a chamada do vídeo. Então vamos lá, vamos todo mundo. Quem você tinha que levar pra Copa? Rodinei ou Daniel Alves? E eu voto no Rodinei, de verdade. Pô, e o pior que não é nem absurdo. O pior que não é nem uma chamada absurda. O Rodinei. Isso é o pior. Acho que é o mais triste da história, é isso. Que o Rodinei ir pra Copa do Mundo não seria nenhum absurdo hoje. O homem vai aqui, ó. Tá que pariu. A gente vive uma fase muito ruim de lateral direito. Meu Deus. É verdade. Vive mesmo, tá bravo. Irmão, mas cara, ele é bizarro. Rodinei na seleção é loucura. Caralho. Mas tudo bem. Então fica aí com esse clima lá no alto, com essa fase final de Rodinei na seleção brasileira. Obrigado para você que assistiu a live até agora. Continue aqui com a gente toda semana na prancheta. E Jean, dá aquele recado pra galera. Vamos esperar aí o final de semana pra gente decretar o campeão. Ou não, do Campeonato Brasileiro. Boa. E aí, Leandro? Cara, só agradecer. Tiagão, vamos devolver o mosaico. Eu espero que sim. O ano que vem vocês vão levantar o mosaico com 4 taças. Aí vai ser desesperador, meu amigo. Aí eu não participo mais na prancheta. Eu não sei qual a condição que eu vou estar mental, meu amigo. Mas é isso. Só agradecer, mandar um abraço. Galera, vamos lá. Semana decisiva de jogos aí. Fora brincadeira. Tamo junto. Boa. Mas obrigado mais uma vez, gente, vocês que assistiram. Mande pra todo mundo, hein? Quero ver esse vídeo estourar no YouTube. E deixa um palpite de vocês nos comentários. Deixa aí quem você acha que vai pra Copa do Mundo. Estejam aqui de novo com a gente semana que vem. A gente tem segunda-feira o Resenha, terça-feira no YouTube, na Prancheta, quarta-feira o Megafone e sexta-feira o Farofa. Fechou? Vamos para aquele nosso valeu característico. Vou puxar, hein? Valeu!